honra ter vocês aqui. Eu já vou iniciar para valorizar quem chegou no horário aí na aula. E se vocês tiverem qualquer problema, o microfone de vocês está mudo durante a aula, até para a gente não se prolongar e passar do horário, mas vocês podem me enviar aqui no chat, tá? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo direito, se o som tá bom, se está muito alto. Se vocês puderem me dar esse feedback aí pelo chat, eu agradeço. Ah, que bom. Legal, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar, começar compartilhando aqui a minha tela com vocês e eventualmente eu vou fechar essa tela e volto aqui para a câmera, porque eu gosto desse contato mais visual com vocês. Claro que é online, eu sei que vocês estão aí com a câmera fechada. Fiquem à vontade para abrir, se quiserem, em algum momento, e para enviar perguntas no chat também durante a apresentação. Vai ter um momento que eu vou abrir para vocês mandarem algumas perguntas aí no chat. E a previsão de tempo aqui da aula é de mais ou menos 1 hora e 15 minutos. Eu espero que vocês fiquem até o final para aproveitar muito bem, tá bom? E para quem ficar até o final, eu vou passar um código para vocês no final, uma palavra em código, e depois vocês vão me mandar uma mensagem informando esse código, porque aí eu sei que vocês estavam aqui na aula. Eu vou mandar um presente para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí, qualquer coisa, vocês mandem no chat ou no grupo, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, essa aula eu desenvolvi ela justamente para ajudar pessoas, né, principalmente mulheres, a desenvolverem melhor a sua confiança, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê disso, como é que eu cheguei nessa concepção, nessa ideia de que é necessário, de fato, a gente desenvolver essa confiança. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Karen Tenório. Eu vou seguir aqui com a apresentação, vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou a Karen Tenório, eu sou uma pessoa que adora estudar. De formação, eu sou dentista, eu sou cirurgiã dentista, eu tenho 15 anos de formada, eu sou casada, eu tenho um filho de 14 anos, e desde que eu concluí a minha graduação, era um sonho que eu tinha muito grande. Eu comecei na graduação muito nova, aos 19 anos, e eu concluí mais ou menos com 24 anos. E quando eu concluí minha graduação, eu estava grávida, e meu filho nasceu logo depois. Então, eu recebi da graduação um diploma, e 4 meses depois ali, eu estava com o bebê no colo. E nesse momento, várias inseguranças vieram, né? Eu sempre me considerei uma pessoa relativamente segura para algumas coisas e insegura para outras, até devido à minha idade mesmo. Mas eu me formei e tempos depois eu senti a necessidade para me estabelecer no mercado de trabalho de realizar um curso de mestrado. E por que esse curso de mestrado? O mestrado, para quem não sabe, ele é um curso para quem quer ser professor. E eu nunca quis ser professora. Falei, bom, Karen, o que você foi, então, fazer no mestrado se você nunca quis ser professora? No mestrado, eu queria, de fato, conseguir um conhecimento maior para atuar na minha área. Só que o curso do mestrado, ele exige que você se apresente, que você ministre as aulas, até para você aprender, ele é um curso que forma a pessoa basicamente como professor. Mas, na época, como eu já tinha passado por uma especialização, eu precisava de algo a mais, eu queria esse conhecimento mais aprofundado que o mestrado ia me dar. E eu tive esse conhecimento mais aprofundado, só que no momento que eu precisava apresentar aquelas aulas, eu passei por um sofrimento muito grande ali, emocional, porque eu não tinha segurança para me apresentar, eu não tinha confiança para estar diante dos professores. O mestrado, para quem não sabe, é um momento onde você recebe muitas críticas em relação a isso, a maneira como você se comunica, porque se você precisa passar um conhecimento, mostrar que você domina um conhecimento dentro daquele curso, o domínio da técnica, da oratória e do conhecimento, ele precisa ser muito amplo. E eu não tinha esse conhecimento, e por uma falha na grade mesmo do meu mestrado, eu não tive esse curso lá.
Então, nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês dessa foto, é uma imagem, e eu já tinha terminado o mestrado nessa época, fazia um ano que eu já tinha terminado, e eu estava ministrando uma aula aí, e se vocês observarem, a minha postura, ela tá uma postura bem tímida, mão na perna cruzada, e nesse dia, eu literalmente quase morri para conseguir apresentar essa aula, de tanta vergonha, tanta insegurança que eu tinha, tanta falta de confiança que eu tinha. Bom, dito isso, qual que foi a sequência, né? Eu saí de lá e eu falei, bom, eu não posso continuar sofrendo tanto toda vez que eu preciso me apresentar em público, toda vez que eu preciso falar. Porque eu aprendi, eu fiz um curso de mestrado, agora eu preciso passar isso para as pessoas de alguma forma. E então, eu fui em busca de um curso de oratória, de um curso para desenvolver a minha comunicação e ver se eu conseguia destravar de alguma maneira toda essa vergonha que eu tinha cada vez que eu precisava me apresentar em público. Então, eu fiz o curso de oratória e esse curso foi um curso rápido, foi um curso intenso, mas eu comecei a me introduzir no tema. Só que a vergonha que eu tinha ali não era só falta de técnica da oratória, porque tem dois pontos, né? Tem a técnica, mas tem um outro processo, que é um processo de base, que se você não desenvolve junto com as ferramentas de oratória, as técnicas de oratória, você não consegue se desenvolver para ter essa confiança de fato. E aí eu fui em busca também de um outro curso, foi um curso de teatro. E no curso de teatro, eu falo assim que de tudo que eu estudei, da odontologia, do mestrado, do curso, de todos os cursos de pós-graduação que eu fiz, o teatro, ele foi o melhor curso de todos, né? Por que foi o melhor curso de todos, além desse de oratória que eu fiz? Porque lá eu aprendi de fato a desenvolver essa questão da linguagem corporal, que eu vou falar para vocês, da conexão. Então, eu vou trazer todos os insights que eu tive lá e a forma como isso contribuiu para eu me formar e para eu atuar da maneira que eu atuo hoje. Então, nessa imagem aí da esquerda, eu estava numa peça de teatro e nessa peça de teatro, o meu personagem era de uma catadora de lixo, então eu tive praticamente que me despir, né, de toda a vergonha que eu tinha muita gente assistindo, e nesse momento que eu estava aí, eu me obrigava a fazer, eu me obrigava a estar lá, mas ainda assim era muito sofrido, né? Nessa outra foto da direita, nós estávamos num evento lá também, e nesse evento a gente colocava essa questão da criatividade para fora, a gente se relacionava, e lá eu tive muitos insights, que são os insights que eu vou colocar aqui para vocês hoje. Depois disso, depois de todo o processo, eu continuei, e aí eu passei, então, a aceitar os convites que eu recebia para ministrar aula, porque uma vez que eu tinha feito o mestrado, eu era professora. Eu não me via como professora, mas eu era. E os convites começaram a aparecer. O meu marido tinha contato, né? Tem contato ainda com uma empresa, que são empresas do ramo da odontologia, eu também tenho contato. E essas empresas, nos congressos que a gente realiza, elas precisam de profissionais, de professores que entrem lá nos estandes, que apresentem a forma como eles trabalham, que expliquem qual que é o método, expliquem as pesquisas que estão sendo realizadas de última geração, de como esse método funciona. Então, isso tudo é muito importante. Só que cada vez que eu recebia esses convites, eu tinha crises e crises e crises, porque até a data, uma vez que eu aceitava ali, eu não conseguia preparar a aula, eu ensaiava 20 vezes, né? Eu comecei a treinar, para vocês terem uma ideia, eu tinha tanta vergonha que eu colocava o meu filho de 5 anos junto com o meu cachorro, projetava a aula na televisão e passava a aula para eles. E era muito engraçado, porque meu filho, tadinho, ele tinha 5 anos, ele não entendia nada, obviamente, de odontologia. Eu falava para ele: fica aí sentado, que você vai, que a mamãe precisa dar aula e eu preciso que alguém escute. Eu não tinha, gente, a capacidade de apresentar aula nem para um adulto dentro da minha casa. Tamanha vergonha que eu tinha. E o que eu pensava quando isso acontecia, né? Eu entendia que
no momento que eu tivesse me expondo ali para aquelas pessoas, falando ali, as pessoas iam pensar tudo de ruim que pudesse pensar a meu respeito, que ela não sabe falar, ela se veste mal, ela não sabe do que ela está falando, não é isso. E foi todo um processo, foi um processo muito longo até, de fato, eu conseguir apresentar essas aulas e me sair bem. E conforme eu me apresentava, eu comecei a receber o feedback das pessoas de, nossa, você fala muito bem, sua apresentação está muito boa, a sua aula é muito boa, e isso ajudou a construir todo esse caminho que eu construí. Então, nessa imagem aqui, a imagem de uma aula minha no congresso, e dado todo esse período, isso começou faz um tempo já, recentemente eu criei um podcast, e nesse podcast eu recebo convidados, pessoas influentes da odontologia, para falarem sobre as suas áreas. Eu faço as entrevistas com essas pessoas. Esse é o Leandro, que é meu sócio, meu marido também. E dentro desse podcast, a ideia é de fato divulgar a ciência na odontologia e, de forma ampla, levar um conteúdo de qualidade para as pessoas, para os dentistas, para todas as pessoas. E foi o método que eu achei também para exercer a minha comunicação de forma diária. Por quê? Porque quanto mais eu me comunico, mais eu aprendo a me comunicar, melhor eu consigo me comunicar, mais eu tenho relacionamento com as pessoas, e tudo vira um círculo que vai se retroalimentando ali. Então, recentemente, eu criei o podcast, vocês estão todos convidadas aí para seguir esse podcast, e eu queria começar entrando agora, feitas as apresentações aí, né? A minha apresentação, para quem não me conhece, entrar de fato na nossa aula, entrar de fato no que me fez e na forma como eu cheguei nesse processo de adquirir essa confiança que eu tenho hoje, tá? E chegar nos resultados que eu cheguei hoje, que eu também vou comentar um pouco mais para frente com vocês. Eu vou passar esse vídeo, que é um vídeo do filme O Diabo Veste Prada, é uma cena do filme, e aí então a gente vai entrar no tema de fato, tá bom? Quem é você? Meu nome é Andy Sachs. Eu acabei de me formar na Universidade de Northwestern. O que está fazendo aqui? Bom, acho que eu faria um bom trabalho como sua assistente. É, eu vim para Nova York para ser jornalista, enviei muitos currículos e acabei sendo chamada pela Elias Clark e me encontrei com a Sherry do departamento pessoal. E eu acho que é aqui ou em outra revista. Então não lê agora? Não. E até hoje você nunca tinha ouvido falar sobre mim? Não. E você não tem estilo e senso de moda? Bom, acho que isso depende do que considerar. Não foi uma pergunta. Fui editora-chefe do Daily Northwestern e eu também ganhei o Prêmio Nacional para jornalistas universitários sobre o caso da exploração do sindicato de faxineiros que falava sobre... Isso. Tá, tudo bem, sabe? Você tá certo. Eu não vou ser fina. Eu não sou magra, não sou glamurosa e eu não sei muito sobre moda, mas eu sou esperta e aprendo rápido, trabalho Tudo bem, muito... consegui exclusividade do cavalo para Gwyneth, mas o problema é com todas aquelas peças de chapéu que ela está usando. Ela fica parecendo uma dançarina no Golden Nugget. Obrigada pelo... Quem era aquela pobre criatura? É alguma matéria de antes e depois que eu não saiba? Bom, essa cena eu adoro, eu adoro. Deixa eu só colocar aqui de novo o som, tá bom? Eu adoro esse filme. Eu não sei quem já assistiu esse filme,
E o que aconteceu ali com a Andy, né? A Andy cometeu vários erros nesse momento aí da entrevista. Então, apesar dela ser uma pessoa muito preparada, ela chegou ali de uma forma assim que ela derrubou praticamente todas as chances dela ser contratada. É claro que isso no filme, né, foi uma tirada para construir o contexto do filme, mas na vida real, provavelmente a Andy ela não teria sido contratada. E por que isso? Porque ela chegou, primeiro que ela não tinha o preparo adequado para a entrevista, então isso é um ponto que a gente pode falar depois, eu posso montar depois até uma aula para a gente só disso, eu falo disso no meu curso. Então, ela não se preparou para a entrevista, para aquele momento. Ela tem o conhecimento da área, ela tem o conhecimento e ela se mostrou, de fato, depois muito competente. Só que naquele momento, ela não teve uma postura adequada, ela se autodepreciou, ela chegou extremamente mal vestida. Então, todos esses pontos a gente vai levantar aqui hoje. Eu quero começar também, iniciando, falando da síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor, ela é muito comum para nós mulheres. Então, é quando você acaba desconfiando ou não acreditando no seu potencial, apesar de você ter potencial para realizar alguma coisa. Então, por exemplo, você se formou, você tem domínio de uma área, às vezes não é uma formação superior, mas você sabe, por exemplo, fazer bolo de chocolate muito bem. Você sabe, todo mundo elogia o seu bolo, todo mundo fala que você, olha, seu bolo é muito bom, você tinha que vender esse bolo, você tinha que trabalhar com isso, você faz tal doce muito bem. E você sabe até que o seu bolo é muito bom, mas na hora, por exemplo, de transformar isso num negócio e de apresentar isso para uma pessoa, você fala assim: bom, mas você sabe que meu bolo, as pessoas falam que ele é gostoso, mas ele não é tão gostoso assim. Eu faço ele bem, mas eu não faço ele tão bem assim. Eu poderia melhorar. E esse poderia melhorar, ele até é aceitável, desde que você tenha consciência do momento atual que você está. Então, na verdade, a síndrome do impostor, ela aparece como uma forma de autossabotagem e como uma forma também de procrastinação. Então, você não consegue levar adiante algo por duvidar do seu conhecimento e da sua capacidade de atuar naquela situação. Por quê? Quando você olha para trás, né, por mais que as pessoas falem, é muito engraçado porque a gente tem duas atitudes. Se as pessoas falam mal da gente, a gente tende a acreditar e falar assim, bom, né, eu acho que vão falar mal de mim, eu acho. E se essas pessoas falarem, você toma isso como verdade, mas no momento que te elogiam, você não acredita. Você fala, não, não, eu poderia melhorar. Por quê? São duas coisas. Primeiro que o teu cérebro, ele faz isso muitas vezes para evitar que você se exponha numa nova situação, numa situação que vai ser desconfortável para você. Porque o nosso cérebro, ele é formado, isso vem da neurociência, para economizar energia, para economizar, para evitar que a gente se desgaste, para evitar que a gente corra riscos. Então, é uma forma da gente se proteger. Então, quando a gente tem essa síndrome do impostor, naturalmente a gente vai rejeitar essas oportunidades novas e não vai se colocar numa situação onde a gente precise passar por determinado desconforto, onde a gente precise aprender a se colocar, aprender a se comportar em determinadas situações. Um outro ponto que a gente pode levantar é a autoestima. A autoestima, gente, ela é um processo que ela é construída, tá? Eu não vou mentir para vocês e falar assim, olha, todos os dias você vai acordar, se olhar no espelho de manhã e falar assim, você é maravilhosa, você é muito boa, você arrasa. E falar para vocês que isso vai construir a autoestima de vocês, porque isso pode até ajudar. Os pensamentos, eles ajudam. Só que a autoestima, ela é construída através das ações, das atitudes que você toma, não é dos acertos que você tem, tá bom? É das atitudes que você toma e a longo prazo isso acaba se transformando nessa confiança que a gente tanto busca. Então, para eu ter e desenvolver a minha autoestima, são vários fatores, mas o ponto principal é o fazer,
é o agir. Então, é você se candidatar para uma vaga, é você negociar com alguém sobre o teu produto, é você apresentar a sua aula, é você tomar para você, chamar para você a responsabilidade de uma reunião, de uma apresentação, da solução de um problema em grupo, é você levantar a mão e dar a sua opinião. Por quê? No momento que você faz isso, que você age ali, aos poucos você vai entendendo que você é capaz. E aí você acaba desenvolvendo essa estima, essa autoestima por você mesmo. A outra coisa é a conexão. Quando eu digo conexão, por que que eu estou falando isso? Quando a gente vai se colocar em uma situação, e aí entra, a gente já se coloca numa situação, às vezes, querendo evitar a outra pessoa. Então, para os tímidos e para os introvertidos, por exemplo, é muito difícil olhar nos olhos das pessoas, é muito difícil tomar a iniciativa para ir lá e cumprimentar alguém que você acha que vai ser importante para você, gerar essa relação, fazer aquele famigerado networking que a gente fala, né? E por que é muito difícil para o tímido e para o introvertido? É importante a gente entender que timidez e introversão não são defeitos, tá? Timidez e introversão são características. Então, existem os extrovertidos e existem os introvertidos. E existem os tímidos. Então, uma pessoa que ela é extrovertida, o que acontece? Ela tem um perfil, a característica de gostar de ficar no meio de pessoas, de falar sem ter nenhum problema para falar, de ser uma pessoa naturalmente mais confiante, porque é uma pessoa que o natural dela, a personalidade dela, isso vem da psicologia, foi definido por Carl Jung, a personalidade dela é uma personalidade que se dá melhor quando ela está no meio de muitas pessoas, quando ela está trocando informações com muitas pessoas, tá bom? Isso é o extrovertido. O introvertido, ele já é diferente. Ele prefere se colocar dentro dele mesmo. Então, ele prefere ficar um pouco mais sozinho, ele prefere ver um filme sozinho, ele prefere ler um livro, ele prefere, numa festa, ficar ali mais no canto dele. Ele não é uma pessoa que gosta muito de ambientes movimentados. Se ele vai à festa, ele fica pouco, ele se incomoda com barulho. E eu tenho o introvertido, que além de introvertido, é tímido. Então, ele tem essa característica de querer ficar um pouco mais sozinho, querer ficar um pouco mais no ambiente dele, e ainda por cima, ele é tímido e ele tem vergonha de se relacionar com as pessoas. Então, eu tenho pessoas que são introvertidas, mas que não são tímidas. Elas gostam de ficar no canto delas, mas se precisar falar com alguém, elas falam de forma tranquila. E eu tenho um introvertido que ele também é tímido. Então, além de gostar de ficar no mundinho dele, ele morre de vergonha de ficar com as pessoas. Então, é aquela pessoa que vai falar, ela começa a tremer, ela começa a suar frio, ela gagueja, ela baixa a cabeça, ela não consegue olhar para as pessoas, nos olhos das pessoas. É uma pessoa que ela parece uma ostra, ela se fecha no mundo dela, porque além de ser introvertida, ela tem muita vergonha, ela tem muita timidez. E a timidez, ela é uma coisa que a gente consegue melhorar, consegue diminuir. Por quê? Quais são os problemas de ser uma pessoa muito tímida? O mundo, ele é composto de pessoas, de gente. A maior empresa que existe, então a gente pode falar da Apple, a gente pode falar da Coca-Cola, a gente pode falar do Nubank, a gente pode falar do Itaú. Todas essas empresas, tudo, gente, que acontece no mundo, é regido por gente. Hoje, nós temos a inteligência artificial, mas ainda assim, quem desenvolveu, quem criou e quem manipula tudo isso são pessoas. Então, no final do dia, o que de fato importa são as relações que a gente consegue construir com essas pessoas que trabalham e que atuam nesses diversos ambientes onde a gente quer atuar. E se eu não consigo me colocar, se eu não consigo gerar essa conexão com as pessoas, naturalmente eu não vou conseguir que aquilo que eu quero que aconteça venha de fato a se tornar uma realidade para minha vida.
Então, por exemplo, a gente fala de conexão no ambiente familiar. Se você dentro da sua casa não tem um ambiente saudável, eu sei que problema familiar é muito complexo da gente falar, tem muitas causas que são extremamente profundas e são difíceis. Mas se essa minha habilidade de me conectar com as pessoas é uma habilidade muito ruim, eu vou ter problema tanto dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, eu não vou conseguir assumir e desempenhar bem, performar bem em cargos de liderança, porque no final do dia tudo são pessoas. E para eu ganhar, para eu conquistar a conexão com essas pessoas, existem algumas maneiras que eu posso fazer e agir para aumentar essa conexão e esse fluxo. Então, a primeira coisa é, de fato, a gente aprender a desenvolver uma base muito boa de confiança. E o primeiro ponto sempre vai ser a exposição, você se colocar na situação. É claro que, como eu mostrei aqui na cena do filme, a Andy, ali no filme, ela se colocou numa situação. Ela era uma pessoa não tímida, mas um pouco mais introvertida. E como eu sei que ela tinha essa personalidade se estava no início do filme? Porque a própria característica, o jeito dela, a maneira como ela chegou, então ela chegou toda dura, ela chegou com uma saia abaixo do joelho, com um sapato redondo, uma camisa fechada, o cabelo que escondia ali, ela tinha uma franja que escondia o rosto dela, ela estava com a mão reta do lado do corpo, tensa, nervosa, claramente ela estava muito nervosa ali, por estabelecer aquela conexão, e ela errou muito porque ela precisava estabelecer uma conexão com uma pessoa que seria a chefe dela, responsável por contratar ela, que ela nem sabia quem era. Então ela tropeçou e tropeçou muito feio nesse ponto. Por quê? Novamente, aquilo era um filme, mas a chance na vida real dela conseguir aquela vaga era mínima sem essa conexão inicial. E aí, quando a gente parte, né, para essa linguagem, para esse código, como é que eu desenvolvo essa confiança? Como é que eu entendo, que eu aprendo? Como é que eu posso fazer então? Porque eu não tenho esse traquejo. Eu sou uma pessoa completamente desastrada. Eu chego tropeçando nos lugares. Eu não sei me vestir. Eu vou falar, eu atropelo o que eu vou falar. Eu esqueço o que eu ia falar. Quando eu vou falar com alguém, eu nunca lembro, nunca sei exatamente qual que é o assunto que eu tenho que colocar aí. E tudo isso pode ser desenvolvido. Então, a confiança, quando ela é desenvolvida na base dela e de forma boa, você consegue aplicar em todas as situações. Então, você vai conseguir aplicar na sua casa com seu marido, com seu filho, com seu namorado. Você vai conseguir aplicar isso no seu trabalho. Você vai conseguir aplicar isso na sua igreja. Você vai conseguir aplicar isso numa apresentação que você vai liderar. Por quê? Porque é a mesma linguagem para tudo, só que de forma adaptada para situações. Mas você vai ser uma pessoa que você vai desenvolver uma habilidade com vários traquejos para várias situações diferentes. Só que a base, ela acaba sendo a mesma. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de linguagem corporal, a primeira coisa, quando a gente vai se colocar diante das pessoas, é, de fato, desenvolver uma linguagem corporal de confiança. Karen, mas como é que eu vou desenvolver uma linguagem corporal de confiança se eu não tenho a confiança necessária para isso? A gente vai chegar lá. Mas por que a linguagem corporal? Porque o corpo fala, gente. O nosso cérebro, ele é inteiramente ligado com o nosso corpo, as movimentações. Então, se vocês, por exemplo, forem observar, quando a gente fala com alguém, a gente fala, olha, eu tenho. Quando você não gosta de alguém, quando a pessoa chega no ambiente e essa pessoa não é querida, rapidamente, sem pensar, as pessoas levantam, as pessoas começam a sair. Se senta alguém do seu lado que você não gosta, é natural que você vire para o outro lado para você não falar com essa pessoa. Porque o seu corpo, ele corresponde ao seu pensamento e aos seus sentimentos, sem que você controle isso muitas vezes. Só que uma linguagem de confiança vai acontecer a partir do momento que você colocar uma intencionalidade nessa linguagem corporal. Então, por exemplo, se eu vou entrar numa reunião, como ela entrou ali, numa entrevista de emprego, eu sei que uma linguagem corporal mais ereta, eu entrar sem o bolso que a colega ali até tirou da mão dela, cumprimentar, olhar no olho,
me posicionar de uma forma mais ampla, gesticular melhor, olhar nos olhos das pessoas, tudo isso vai fazer a pessoa entender que eu sou uma pessoa que confio no meu tato. Por que isso? Porque quando a gente conhece alguém no início, o primeiro momento, o nosso cérebro, ele sempre quer proteger a gente. E isso é instintivo, porque antigamente a gente vivia na savana africana. Na savana africana não era como é hoje, então a gente podia ser atacado por animais, a gente podia ser atacado por bichos, as mulheres principalmente sempre foram mais vulneráveis, porque os homens saíam para caçar e elas ficavam. Então, quando chegava alguém de fora, o nosso cérebro, a primeira reação que a gente tem é de nos defender, né? Aqui no Brasil, eu brinco que a gente tem essa reação ainda mais, porque a gente vive com medo das pessoas, não é? Encosta um motoqueiro, o motoqueiro encosta, a gente já sai correndo, já fica assustado. Se alguém está andando atrás de você, você olha mais ou menos como a pessoa está andando. E tudo isso, você fala assim, ah, é preconceito? Não. O seu cérebro, ele detecta rapidamente pessoas que podem causar perigo para você. E quando você vai falar com alguém, se você não fala para o cérebro dessa pessoa que você não vai causar perigo para ela, a pessoa ela vai se fechar e ela não vai nem ouvir o que você tem para falar. E por que isso é importante? Você precisa, através dessa linguagem corporal, desarmar o cérebro da pessoa para ela entender que você não é uma pessoa que gera perigo, você não é uma pessoa que vai colocar ela numa situação de risco, que você é uma pessoa amigável. Então, tem alguns truques, né? Por exemplo, quando você vai conversar com alguém, você não se aproximar muito da pessoa já no início, você não tocar nessa pessoa já no início, você mostrar as mãos para ela, então você ir conversar mostrando, né? Aqui no vídeo não tá. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela rapidinho para eu conseguir ficar na tela geral aqui para vocês. Então, eu mostrar para essa pessoa o que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Então, tudo isso é muito importante para quê? Para eu justamente desativar o cérebro dessa pessoa contra aquilo que eu estou fazendo. Tudo bem? Tá dando para entender, gente? Tá claro? Coloca aí no chat para mim. Eu fechei aqui a apresentação, daqui a pouco eu volto lá para vocês acompanharem só o que eu estou falando, tá bom? Então, esse primeiro momento é um momento crucial justamente para entender aquilo que eu quero passar e conversar com a pessoa e desativar o cérebro dela para ele não se defender de mim. Falar assim: olha, eu não represento perigo para você. Karen, como eu faço isso? Eu mal sei lidar com o meu cérebro, como é que eu vou desativar o cérebro da outra pessoa? Vamos lá, tem truques, tem dicas. Então, o primeiro truque que era inclusive a próxima tela, é justamente a sua expressão facial, né? Então, eu tenho a linguagem corporal e eu tenho a minha expressão facial. Por que a expressão facial? O que tem a ver a expressão facial? Gente, imagina você chegar num lugar, então você vai, por exemplo, para um atendimento, né? Então você vai para um atendimento, por exemplo, pode ser num hospital. Você está doente e aí você chegou lá no hospital. E isso que eu vou falar quase nunca acontece, tá bom? É raro, mas acontece sempre. E você chega lá no hospital e a enfermeira que vai te receber, ela tá brava, sisuda, e ela chega para você com aquela cara assim, e você já tá doente. E você fala: Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? É agora que eu vou morrer. Por quê? Ela pode não ter nem aberto a boca para falar com você. O teu cérebro, ele já começou a entender que alguma coisa não está certa. Você está doente, você precisou ir para um hospital. Opa, você precisa de ajuda, eu não estou bem. O que eu vou fazer aqui para ele, seu cérebro falando para você, para ela sobreviver? E quando chega lá, você vê uma enfermeira muito brava, aquela sala de espera cheia, o seu cérebro vai falar assim: é melhor você procurar outro hospital. Se você ficar aqui, alguma coisa de muito ruim vai acontecer. E nessa hora vem a crise de ansiedade, você começa a ficar em pânico, porque você recebeu sinais ali daquele ambiente de que você está de fato correndo perigo. Porque a primeira pessoa que te recebeu, que deveria te acolher, te receber com um sorriso,
te acalmar, ela te recebeu brava, te recebeu sisuda, te tratou mal e você já não estava bem. Opa, você não vai raciocinar tudo isso de forma consciente na hora, mas o seu cérebro vai entender isso. Quando você é essa pessoa que você vai falar com alguém, então, em que situação eu estou falando isso? Nossa vida, gente, é moldada por influência e interesses. Então, vocês podem falar assim, Karen, eu não sou uma pessoa interesseira. Não é ser interesseira, é ser interessada. Se você quer ascensão social, se você quer ter um bom emprego, o emprego que você sonha, se você quer ter um cargo de relevância, ou seja, você quer ganha mais quem resolve mais problemas, quem trabalha em cargos de liderança, quem consegue a melhor vaga, essa pessoa ganha mais, quem fala melhor com o chefe. Por quê? Porque quanto mais você se relacionar, quanto melhor você tiver entendimento ali no teu trabalho, maior a chance de você ser indicado para outra vaga, melhor, maior a chance de você ser promovida. E quando você é essa pessoa que precisa conquistar isso de alguém, você precisa quebrar essas objeções. Por quê? Se você vai falar com a pessoa com uma expressão facial sisuda, feia, então é aquele dia que você acordou, você saiu atrasada, você não arrumou seu cabelo direito, daqui a pouco eu vou falar dessa questão da aparência, você não colocou uma roupa adequada, eu não estou falando de roupa chique, estou falando de adequada para a situação, e você chegou lá, sisuda, brava, mal-humorada, porque você perdeu o ônibus, você pegou trânsito no caminho, ou você brigou com seu marido, e você está estressadíssima, e pá, você joga ali e começa a falar com a pessoa. Acabou. O cérebro dessa pessoa vai falar: opa, não, se afasta porque você está correndo perigo. Agora, no momento que você chega, né? Então você se prepara, você se arruma, e aí você chega com uma expressão mais relaxada. E isso, gente, às vezes há 5 minutos atrás você estava pau da vida com alguma coisa, só que na hora de falar com quem você precisa falar, que inclusive a pessoa não tem nada a ver com isso, porque ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, você vai coloca um sorriso no rosto, porque o sorriso, ele quebra, é a primeira coisa que quebra todas essas objeções. O sorriso mostra para o outro que você não oferece perigo para ele, que você é uma pessoa agradável. E, inclusive, as pesquisas, né? Isso vocês podem até falar assim, ah, mas isso é machismo, porque os homens, eles não sorriem e eles conseguem as coisas. Não, não. O sorriso, tanto para o homem como para a mulher, ele funciona da mesma forma para quebrar essas objeções. Por quê? Ele de fato abre portas. Eu não estou falando isso como clichê porque eu sou dentista. Não, não. Porque de fato ele abre portas. Né? Então a gente não está nem entrando aqui na questão do sorriso, dos dentes bonitos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do ato de sorrir. Né? E aí, quando você enxerga alguém, você dá um sorriso e isso abre as portas ali. A pessoa ela vai entender que você não oferece perigo e que ela pode escutar aquilo que você tem para falar. Ela pode, de fato, conseguir colocar para você trabalhar junto com você. Tudo bem? Um outro ponto muito importante é a voz, né? Então, quando a gente está numa apresentação, quando a gente está em uma reunião ou quando a gente está falando com alguém, seja numa entrevista ou seja de alguma forma, o tom da sua voz, ele normalmente reflete o seu sentimento. Então, por exemplo, quem aí nunca, né? Eu não sei quantos anos mais ou menos vocês têm, mas eu sou da época que minha mãe pegava aquela havaiana, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? A gente vive num mundo aí totalmente diferente, mas pegava a havaiana e ela falava uma vez só. Se você não fizer, quando ela falava isso, ela levantava a voz. Se você não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Isto quando ela falava, porque na maioria das vezes ela só olhava. E o olhar, ele fala muito, o olhar é o espelho da alma. E a voz, o tom da sua voz, vai demonstrar para as pessoas se você é uma pessoa frágil, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que confia naquilo que você está falando. Porque a pessoa que ela é muito insegura, a voz dela vai sair tremendo, ela não vai respirar direito para falar, a voz dela sai mais afinada, né? Tem pessoas que são muito infantilizadas, então a voz dela parece aquela voz de criancinha. E isso, se você não cuida e não trata da sua entonação, da maneira como você projeta a sua voz, você não precisa nem falar do que você faz. Se você chega numa entrevista, por exemplo, sua voz, você pode ter pós-doutorado em Harvard,
Melhor faculdade, uma das melhores faculdades do mundo. Você chegou na entrevista, você tem pós-doutorado em Harvard, você não é qualquer uma. Você chegou na entrevista vestida que nem criança, com uma voz de criança, ninguém vai confiar no que você faz. O seu diploma fala que você tem aquela capacidade, mas a sua atitude não fala. E é aí que outra pessoa, muitas vezes, consegue a vaga no seu lugar. É lógico que eu chutei muito alto aqui, Harvard, chutei muito alto, a gente nem precisa ir muito longe. E o contrário também é verdadeiro. Então, o que que acontece? Eu até dei um exemplo esses dias, um vídeo que eu publiquei, que é assim, você dá uma ideia, e aí você está numa reunião tal, ninguém leva em consideração a sua ideia. Pode ser reunião de família, reunião de casa, todo mundo, né, faz. Daqui a pouco, uma outra pessoa, que às vezes é aquela pessoa que você fala assim, né? Você fala, esse cara é um idiota. Só que aí ele dá a ideia e todo mundo aceita, todo mundo topa. E você fala, não é possível. Que todo mundo aceita a ideia dessa pessoa. O que que essa pessoa tem que eu não tenho? E muitas vezes você é mais informado, você é mais dedicado, você é mais esforçado. Só que todo esse esforço, toda essa dedicação, se você não sabe se colocar, se apresentar, se projetar, embalar essa ideia de uma maneira convincente, não vai ter o efeito que você espera. Não tem como. Por quê? É automático. Não é que a pessoa te odeia, tem ranço de você, pegou no seu pé, não foi com a sua. Não, você não deu as informações para ela que fecham o checklist de uma pessoa que passa confiança. Vocês podem até pegar pelo exemplo de vocês. Imagina que você vai no hospital e aí tem um médico lá e você, né, novamente, a ideia do hospital, eu sou da área de saúde, eu dou muito exemplo da saúde. Então você chega nesse hospital e quem vem te atender é um médico, né, muito novinho, e só que ele vem com um All-Star sujo, nada contra o All-Star, mas o dele estava sujo, uma calça jeans, e aí quando ele chega para você, ele vem todo tímido, assim, com a postura toda fechadinha. Será que você vai confiar nesse médico da mesma forma que você confiaria no médico ou numa médica que entra na sala? Ela pode até ser nova, mas ela tá com jaleco limpo, arrumado, um saltinho, aquele fazendo barulho, uma calça social, e ela te fala um bom dia diferente. Oi, bom dia, fulana, tudo bem? O que que aconteceu aqui? O tom da voz dela, você fala, opa, é essa? É essa que vai cuidar de mim. Não, não, tira aquele moço novo. Ele é estagiário? Ele é estagiário? Por quê? Porque ele mostrou para você que ele não vai dar conta do recado. Você já sabe que ele não vai dar conta do recado. Então, a aparência, gente, além disso, então a gente falou aqui da linguagem corporal, postura confiante, a gente falou da expressão facial, sorriso para quebrar essas objeções do cérebro da pessoa. A gente falou da dessa questão da voz e agora da aparência. E quando a gente entra aqui na aparência, eu não estou falando de estereótipo, de gordo, de magro, de alto, de baixo, só disso. Não, não é isso. É a maneira como você se coloca para determinada situação. É o que, de fato, você parece ser. E aqui não adianta a gente entrar com discurso, ai, mas eu não julgo as pessoas pela aparência. Julga. Julga e todo mundo julga. Por quê? Porque é natural do nosso cérebro. A gente tem esse sistema de proteção. E se você não está bem vestido, se você não está apropriado para aquela situação, vai destoar daquilo que você quer. E a sua aparência, ela tem que ser coerente com o seu discurso. Então, você vai, por exemplo, prestar uma entrevista para uma vaga de gerente. Pensa assim, se eu chegasse aqui hoje e visse essas pessoas aqui, quem eu acharia desse ambiente que é o gerente? Porque a gente tem essa capacidade, não é? De identificar, vou falar, pô, esse aqui é o gerente. Se você chega num ambiente, por exemplo, num estabelecimento, e você vê uma pessoa lá com um comportamento diferente, com uma roupa melhorzinha, você fala, pô, aquela pessoa ali, ele é o dono. Às vezes ele não é o dono, só que ele está se comportando como se ele fosse. E aqui a aparência é a adequação. Ah, você vai fazer uma entrevista, por exemplo, para trabalhar como recreador num buffet. Você pode com uma roupa de criança, que é mais infantil, né, que é mais descolada? Lógico que você pode. Agora, você vai fazer uma entrevista para trabalhar dentro de um banco, por exemplo. Agora, os bancos eles fazem não tem agência, mas antigamente a gente sabia quem era gerente de banco por causa do jeito que ela estava vestida.
Então, ela tava, às vezes, ela tá com ouro? Não, mas ela tá com bijuteria, ela tá com a unha feita, ela tá com o cabelo arrumado, tá sendo coerente com a fala dela. Então, exemplo, você vai pleitear uma bolsa de estudos, vai pleitear alguma coisa para o seu filho, para sua família, a sua aparência precisa estar condizente com aquilo que você quer. Por quê? Porque você tem que moldar a situação de acordo com aquilo que você quer. E a aparência, gente, às vezes a pessoa, ela valoriza a gente simplesmente por isso, por aquilo que você parece ser e não às vezes por aquilo que você é. Só que aqui entra uma questão. Karen, eu não sou ainda, eu não tenho ainda o cargo que eu queria exercer, mas você tem que se vestir para aquele cargo antes de você conseguir ele, porque senão você nunca vai conseguir. Você quer o cargo de gerência? Se vista como um gerente. Você quer o cargo de advogado? Se vista como advogado. Por quê? Porque as pessoas precisam começar a te enxergar como capacitado para atuar naquela posição. Um outro ponto é a energia. Então, não adianta a gente chegar para as coisas com o ar de morta, o ar de eu tô cansada, de a vida não presta, de eu tô reclamando. Ai, porque isso, minha vida, eu não tenho sorte, eu perdi o. Gente, ninguém gosta de pessoas que reclamam. Tira a reclamação da sua vida. Tira a reclamação. Dois pontos. Primeiro, você incomoda a pessoa que está perto de você. Por quê? Ao invés de atuar para você resolver o problema, que às vezes é um problema dela, porque às vezes você está indo falar com o cliente e você já chega reclamando. Você mesmo coloca objeção naquilo que você vai fazer. Ah, ó, eu consigo resolver isso aqui para você. Isso aqui eu já não consigo, porque isso aqui é um problema, porque isso aqui não sei o quê. Como é que você vai confiar numa pessoa que ela não sabe resolver nada? Ai, mas eu não sei de. Fica quietinha. Fica quietinha. Se energiza. Não, olha, eu tô aqui, a gente vai resolver. Ai, mas e se me perguntarem, cara, em uma coisa que eu não sei? Tudo bem. Alguém sabe tudo? Ninguém sabe tudo. Não, olha, eu não tenho a resposta que você me perguntou agora, mas eu vou procurar saber e eu te falo. E a energia alta. Por quê? Energia demonstra confiança. Quando você chega, pega pelos coachings, né? As pessoas começaram a odiar os coachings, né? Por que que coach faz tanto sucesso? Porque ele é energizado. Aquela energia, a gente olha e você fala, nossa, esse é o cara. Tudo que ele falou, eu acredito no que ele está falando. Por quê? Porque ele tem energia, ele tem confiança naquilo que ele fala, ele acredita de fato naquilo que ele fala. E a primeira coisa para a gente conseguir ter confiança e se vender muito bem é a gente confiar naquilo que a gente fala, acreditar em quem você é, entender que você é uma marca. E outra coisa é moldar o seu pensamento. Quando você é aquilo que você pensa, não pense que você não tem valor. Não pense que você não consegue. Não pense que você não é capacitada. Quem falou para você que você não tem valor? Quem falou para você que você tem que ficar na posição que você está o resto da sua vida? Quem falou para você que você não pode mudar de carreira? Que você não pode ser feliz fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro? Quem falou para você? Dá para fazer. Tem que ser o nosso álamo, dinheiro, gente. Primeiro que dinheiro é para pagar conta. Mas se você consegue trabalhar numa coisa que você gosta, ou se você aprende a trabalhar numa coisa e aprende a gostar daquilo, porque você tem um propósito mais lá na frente, você vai fazer aquilo com mais prazer. Só que se você pensa mal a respeito de você mesma, você se acha feia, você se acha gorda, você acha que você não sabe nada, você acha que sua voz é feia, que você só fala errado, que ninguém vai gostar de você nunca, que as pessoas não vão te aceitar. Você já vai para a entrevista de emprego achando que você não vai conseguir a vaga. Isso tudo vai acontecer de verdade. Porque é o que você está colocando para o teu cérebro que vai acontecer. E ele vai fazer acontecer. Existe uma coisa chamada profecia autorrealizadora. O que é a profecia autorrealizadora? Aquilo que você pensa, então você coloca na sua cabeça assim: eu vou conseguir a vaga de emprego. E você vai conseguir. Por quê? Eu não estou falando de fé, eu não estou falando de oração, isso tudo é importante, tá? A gente precisa ter fé, em qualquer que seja
independente da sua religião, independente do que você acredite. Quando você coloca isso na sua cabeça, a vaga de emprego é minha, eu vou ganhar 15 mil reais por mês, você vai. Sabe por que você vai? Porque no momento que você põe isso no teu cérebro, você vai automaticamente começar a agir para aquilo de fato acontecer. A sua postura vai ser diferente, você vai encarar o que precisar encarar, você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai aprender a falar, você vai aprender a se vestir, você vai cumprimentar as pessoas mesmo com vergonha, você vai falar com as pessoas mesmo tímida, você vai assumir a apresentação mesmo tremendo lá na frente, você vai fazer. E não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Então, o seu pensamento, ele molda você. Da mesma forma que se você colocar na sua cabeça, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz, você vai agir para não conseguir. E aí, de fato, você não vai conseguir. Então, tudo começa, a confiança começa a partir daquilo que você acredita, daquilo que você coloca na sua cabeça. Ah, eu não me dou bem com pessoas. Você nunca vai se dar bem com pessoas, porque você já colocou na sua cabeça que você não se dá bem. Ai, fulano não vai com a minha cara. Você colocou na sua cabeça que ele não vai com a minha cara. Sabe o que vai acontecer? A hora que você encontrar aquela pessoa, você já pôs que ela não vai com a sua cara. Você não vai dar um sorriso para ela. E aí ela não vai te devolver. Tem uma historinha, né, que eu gosto muito de contar, que é a historinha dos cachorros, né, que entraram na sala espelhada. Então tinha alguns filhotinhos, e esses filhotinhos entraram numa sala cheia de espelho. E aí, quando ele entrou, era um filhotinho só, perdão. Quando ele entrou, essa sala tinha um monte de espelho. E aí ele entrou e viu um cachorrinho assim, só que ele entrou e ele saiu correndo assustado, muito assustado. E teve uma outra hora que ele entrou, só que ele entrou feliz, brincando, e ele falou: Nossa, todo mundo aqui gosta de mim. O que isso quer dizer, gente? As pessoas, elas refletem você, elas refletem a sua atitude. Experimenta começar a tratar bem aquela pessoa que você acha que não vai com a sua cara. Dá um sorriso para ela. Fala, cumprimenta ela com mais educação, com mais gentileza. Ela vai te devolver, é natural. E muda o seu pensamento. Não tem por que as pessoas não gostarem de você. Gente, a gente, claro que assim, tem as atitudes também, né? A gente precisa pensar assim, nossa, fulano, mesmo eu agindo bem, ela age de outra forma comigo. O que que eu estou fazendo? O que que aconteceu? E vai e resolve para essa pessoa agir assim comigo. Isso também existe. Mas no primeiro momento, estou falando aqui de primeiros contatos, né? De primeiras relações, antes da gente ter um relacionamento mais profundo ali com a pessoa. Faça essa pessoa gostar de você sendo um espelho para ela. E pense de modo positivo. Você vai para a entrevista? Eu vou para a entrevista, eu vou arrasar na entrevista, eu vou me arrumar, eu vou estar bonita, eu vou falar bem e a vaga vai ser minha. E vai dar certo. A primeira coisa é isso, você pensar de modo positivo. A outra, gente, é você ter propósito. O que que é propósito? Qual é a sua meta de vida? Onde você quer chegar? Em quanto tempo você quer chegar? Você já parou para pensar? Karen, eu só quero ser bem-sucedida. O que que é ser bem-sucedida para você? É ganhar 10 mil? É ganhar 5 mil? É casar? É ter um filho? Para cada um é diferente. Então, você não pode se comparar com os outros, você tem que saber a sua meta, o seu propósito. Karen, a minha meta é ser promovida e ganhar 25 mil reais por mês a partir de dezembro desse ano. Tá bom. Então, o que que você vai fazer? Qual é o caminho que você vai traçar para chegar lá? Ah, eu preciso mudar várias atitudes. Quais atitudes você precisa mudar? Ah, eu preciso mais confiar mais no meu taco. Começa mudando essas coisas que eu falei. Muda a sua linguagem corporal, muda a sua maneira de tratar as pessoas, muda a sua maneira de se vestir, se cuida mais, gosta mais de você, seja sua melhor amiga. Se você não for sua melhor amiga, você não vai achar uma pessoa que te valorize. O valor, ele não vem de fora, gente, ele vem de dentro. Ele vem de dentro da gente. A gente tem que entender onde a gente quer chegar. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, porque eu sou uma pessoa que já me desvalorizei muito. Eu já deixei de acreditar muito no meu potencial. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não aceitava convite para nada, eu não falava com ninguém.
Com ninguém. Enquanto eu não passei a me relacionar com as pessoas, a minha vida não mudou. E, além de tudo, era muito sofrido, porque a gente se conectar com as pessoas, a gente vê que as pessoas gostam sim da gente, que a gente pode entregar alguma coisa boa para elas também, e elas naturalmente vão entregar isso de volta para a gente. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês é quantas oportunidades você ainda vai perder na sua vida porque você não confia no seu taco, porque você não age como uma pessoa de confiança, porque você não demonstra para as pessoas que você é uma pessoa confiável, que ela pode contar com você, que você vai assumir, você vai fazer. Então, a primeira dica para vocês, além de tudo isso que eu falei, é anota algo que você quer, que você vai fazer. Pode ser ir na academia segunda-feira. Vai. Você vai se arrastando, mas você vai. Pode ser liderar uma reunião. A próxima vez que alguém perguntar quem quer fazer a reunião, você vai levantar a mão, vai falar, eu vou fazer. A próxima vez que o professor da tua faculdade falar quem quer apresentar, você vai levantar a mão e falar, eu vou apresentar. Você vai estar morrendo por dentro, mas você vai fazer. É dessa forma que você vai construir a sua autoconfiança. Ah, eu preciso falar no meu condomínio. Eu preciso falar com essa pessoa, mas eu não sei como falar. Você vai achar um jeito de falar com ela. Ela não vai te morder. Você vai usar tudo isso, você vai se preparar para a situação, você vai adequar sua linguagem, você vai sorrir, você vai ser uma pessoa mais simpática. E aí tem outras técnicas que vocês vão aprender para conseguir aplicar tudo isso. E com base em tudo isso, gente, que eu passei, que eu mostrei aqui para vocês, eu criei um curso, que é um curso gravado, chama curso EVA, Expressão, Voz e Autoridade. E lá tem várias aulas, vocês vão passar por todos os caminhos para conseguir ser uma pessoa mais confiante. A partir do treino da oratória, a partir do treino da escuta, dicas de apresentação, dicas de como você deve se vestir melhor, como você deve falar com as pessoas, porque tudo é uma construção. Só que tudo começa da comunicação. E você precisa aprender a desenvolver a sua comunicação de modo que o outro te entenda. Eu sempre falo que comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro entendeu. Só que para isso, para o outro te entender, você precisa ter clareza, você precisa desse conjunto que é a comunicação. Daquilo que a gente fala, a pessoa, 50% do que a gente fala é com a linguagem não verbal, é com o corpo, é com a vestimenta. Só que para você expressar essa confiança no seu corpo, essa confiança ela precisa existir dentro de você. Você precisa de ferramentas, você precisa de habilidades, de como falar, de como improvisar. Karen, se fizerem uma pergunta que eu não sei responder, tem técnica para aprender a improvisar. Ah, e minha voz, como é que eu falo? Tem técnica para projetar. Ah, mas eu me enrolo na hora de falar. Tem exercícios que vocês vão aprender para começar a falar, não enrolar mais. Como você vai se preparar antes daquele discurso? E são várias técnicas, tá bom? Eu vou deixar o link desse curso, é um curso gravado. Ele foi lançado recentemente e ele está saindo por 20 vezes de R$ 20, o valor total é R$ 197 desse curso, e é um curso gravado com todas as aulas, tá bom? Então, fica aí para vocês o meu convite, eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp para vocês, comprem, se inscrevam e deem hoje o passo para transformar a sua vida e a sua carreira, tá bom? Eu vou abrir aqui agora, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar as suas dúvidas ou podem abrir o microfone para falar, tá bom? Se quiserem mandar aqui no chat o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram, se ajudou, me falem se ajudou vocês de alguma forma. Enquanto vocês mandam aqui, não sei se vocês estão conseguindo abrir o microfone. Quem quiser falar, pode escrever no chat que eu abro o microfone aí para vocês. Eu vou mandar o link aqui no grupo, Código da Confiança. Ficou alguma dúvida, gente, disso que eu falei?
Nenhuma dúvida? Bom, o link do curso está no grupo. Para quem não me segue ainda nas redes sociais, comecem a me seguir nas redes sociais. Eu também dou várias dicas, várias dicas. Para quem precisar, eu tenho curso de mentoria para vocês, tá? A mentoria é algo mais personalizado, mas o que eu indico de fato é o curso gravado, porque é o primeiro passo, é mais acessível e é uma maneira de vocês começarem a se desenvolver nesse mundo. E aí, às vezes, a mentoria num outro ponto, num outro momento, tá bom? Aqui, eu não sei o nome da pessoa, porque tá Motorola Moto G. A aula foi perfeita, realmente abriu uma nova visão de oportunidades que podemos ter e agir. Muito obrigada. Foi a Liciane. Ô, Liciane, que bom que você está aí. Liciane é minha aluna, já é minha aluna, né? Obrigada, viu, Liciane, por ter vindo aqui. Prazer. Tudo que você mencionou parecia que estava falando sobre mim. Realmente precisamos mudar para que as coisas comecem a dar certo. Também sou aluna. Que bom, Thalita, que bom. Fico feliz, viu? Vocês vieram, além de me aguentarem na faculdade, vieram aqui assistir a aula. Fiz com muito carinho, muito prazer aí para vocês, tá bom? E teremos depois, se Deus quiser, mais encontros aí. Fica o link do curso. Indiquem para as pessoas que vocês sabem que precisam melhorar. É um primeiro passo. E, gente, é a única forma de coração, de verdade, da gente se desenvolver, da gente conseguir o nosso espaço, tá bom? Um beijo para vocês, bom sábado, muito, muito obrigado pela presença, foi um prazer enorme estar com vocês aqui, viu? Beijo.